Gente, primeiramente, eu vou chamar o nome de cada um dos integrantes dessa Câmara Técnica, tá? A nossa Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano. O João, que é o gestor, mas ele estava viajando, então a gente aprontou uma baguncinha sem ele, né, João? Então, quem é? O Afonso faz parte aqui da Câmara, a doutora Andréia, advogada, Antônio Custódio Neto, tá aí? Lá atrás. Kleber Pires, Érico Rodolfo Abreu de Oliveira, tá ali. Fernando Brites, Jorge Lavor Teixeira, Gisele Mão Mascarenhas, Gláucia Naves Pimentel, Hermes Rodrigues de Alcântara Filho, José Mário de Castro Júnior, Leonardo Mundim, Mara Abraão, eu, Márcia Muniz, o Paulo e Rômulo Troncoso. Certo? Bem, nós perdemos esse primeiro minuto falando sobre o grupo, porque nós tivemos uma discussão importante. Dê essa folguinha, preciso falar. Agora Obrigada. vou concentrar. Obrigada, que é importante, né, apresentar o grupo. Está contando o tempo. Tá, ok. Nós tivemos uma discussão muito séria sobre o que seria importante nessa Câmara de Desenvolvimento Urbano. E nesse aspecto, nós começamos a trabalhar em 4 eixos principais: a questão da mobilidade, a questão do uso do solo, a questão da habitação e de infraestrutura. Escolhemos esses 4 temas. E a gente trabalhou no planejamento estratégico particular, mas já houve uma primeira, nessas nossas reuniões, uma discussão de que esse planejamento estratégico teria que ser para todos nós. Aí, nessa definição de missão, visão, nós entendemos que isso precisaria ser para todo o CODESE. Todos deveríamos ter a mesma missão e a mesma visão. Porque quando a gente tem uma grande empresa, a mesma missão e a visão é para todas. Então, a gente vai precisar trabalhar nisso. Mas a missão que nós conseguimos conceber foi essa aí: contribuir efetivamente para o desenvolvimento do Distrito Federal, tornando-se parceira na construção de uma sociedade sustentável e justa. Vamos passar. João, você. Visão: tornar legítima a participação da sociedade civil organizada na construção do futuro do Distrito Federal para as próximas gerações. Os valores: isenção político-partidária, inclusão, inovação, ética, equidade, transparência, comprometimento, legalidade e consistência. Vamos lá? Bem, daí nos surgiu aí uma tarefinha de última hora, que seria o quê? Levar para o governador algumas metas emergenciais. Como com tanta coisa para fazer nesse desenvolvimento urbano, como que a gente poderia escolher alguma coisa? Então, o grupo começou a verificar o que a comunidade está pedindo. O que a gente precisaria fazer na questão do desenvolvimento urbano que fosse a solicitação da comunidade. E aí a gente chegou nessa questão, que é da questão do transporte coletivo, tá? E aí a meta seria melhoria e eficiência do serviço de transporte público coletivo, com 2 ações. Uma, pontualidade e regularidade das linhas de transporte coletivo no Distrito Federal e acessibilidade e segurança nas paradas de ônibus. Aí alguém pergunta assim, mas só isso que nós vamos levar para o governador? Aí a nossa premissa foi a seguinte: nós temos que puxar o fio da meada. Por onde puxaremos o fio da meada? Por estas coisinhas simples aí, para que a gente possa também criar um círculo virtuoso, que é o que a gente solicita e o governo atende, a gente demanda e o governo atenda. Então, esta foi a intenção, foram essas as premissas que o grupo trabalhou, tá? E a gente, inclusive, colocou um percentual do que o governo precisaria cumprir com prazo e etapas, tá? Quer uma observação, Júlio? Mas só para reforçar que o CODESE ele visa um
planejamento estratégico de longo prazo. Então, quando foi estabelecida algumas metas emergenciais, a gente imaginou em pequenas ações pontuais, num tema focado agora, a princípio, em mobilidade, mas que são pequenas ações que o governo vai tomando e vai colher um fruto maior lá na frente, vai dar um resultado maior lá na frente. Então, o CODESE, a gente está trabalhando mais nesse planejamento de ações estratégicas de longo prazo. Nada que vai colher e plantar de imediato. São coisas que a gente tem que fazer agora para poder colher talvez daqui a 10 anos, daqui a 15, 20 anos. Um minuto, João. Então, gente, basicamente foram esses dois aspectos, tá? E caso o grupo concorde que estes tópicos sejam encaminhados ao governador, nós vamos desenvolver cada item. Por exemplo, o que a pontualidade, a regularidade do transporte público, a pessoa não ficar 2 horas esperando, 1 hora de manhã, outra à tarde para voltar para casa, o que isso traz para a cidade? Nós vamos desenvolver isso muito mais. O outro tópico, vai lá, que é a nossa meta maior, que é tornar as nossas cidades inclusivas, resilientes, seguras e sustentáveis. E a gente entendeu que para que isso ocorra, nós vamos precisar, primeiramente, que o governo cumpra o que lhe cabe de direito, que é dar os instrumentos legais para que isso ocorra. E exatamente os instrumentos legais que já estão em andamento no governo há décadas. Tem plano aí, tem 10, 15, 20 anos que está sendo trabalhado e não é encaminhado. Então, para aprovação na Câmara Legislativa. Então, a ideia é a aprovação da LUOS, a aprovação do novo Código de Obras e Edificações, e seu decreto de regulamentação, e a aprovação do ZE, Zoneamento Ecológico Econômico. Aí alguém vai perguntar e falar assim, mas isso não é óbvio? Mas eu já li uma vez que tudo que é óbvio a gente tem que repetir pelo menos 3 vezes. Tá? Então, neste caso, é tão óbvio que não foi feito até hoje. E a gente precisa disso aí para poder a gente ter uma cidade mais resiliente e sustentável. Tá? Basicamente é isso.